Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 40, a partir do versículo 17, que fala assim: Em seguida, o homem me levou ao pátio de fora. Havia 30 salas encostadas na parede de fora, e na frente delas havia uma área calçada de pedras, em volta de todo o pátio. O pátio de fora ficava mais baixo que o pátio de dentro. Havia um portão em nível mais alto que dava para o pátio de dentro. O homem mediu a distância entre os dois portões e era de 50 metros. Somente até aqui. Gente, se vocês pegarem para ler o capítulo 40, vocês vão ver que é a construção de um novo templo, ok? Então, no decorrer do capítulo, vão ter várias fraçõezinhas explicando de várias salas que estão sendo construídas, e essas salas todas têm a mesma medida. E essas salas, elas todas se voltam para um pátio central. E o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O que Ele quer falar conosco nessa mensagem? Está vindo para a sua vida novas oportunidades. Aqui era a construção de 30 salas, porém não se apegue a números, ok? Então Deus está trazendo para a sua vida novas oportunidades. Aonde essas novas oportunidades que Deus está trazendo para ti são lugares que você não chegaria sozinho, são lugares que você gostaria de ter, você gostaria de estar, de fazer, de participar. Essas portas vão ser abertas na sua vida, ou seja, situações que você queria participar da sua vida, Deus vai abrir essas portas para vocês que estavam fechadas. Além dessas portas, Ele vai trazer outras portas, outros lugares, além do que você quer, que você desejava, para você também ter opção de escolha. Porém, tem uma única objeção nisso tudo, que é uma única regra. Todas essas portas, se você parar para ler aqui o capítulo 40, você vai ver que todas as portas, as 30 portas aqui, no meio havia um centro entre essas portas, ou seja, elas davam para um pátio, ok? Para um pátio externo. E o que Deus quer que a gente entenda desse layout que está sendo falado aqui? Essas portas que estão sendo abertas, a gente precisa entender que quem está abrindo essas portas é Deus. Ou seja, as portas serão abertas, mas cuidado com a sua vaidade. Porque uma vez que você dar prioridade para essas portas e tirar a prioridade de Deus, a porta vai ser fechada. Ou seja, Deus está abrindo várias oportunidades na sua vida. Porém, ele precisa continuar sendo a sua prioridade. Você não pode se apartar dele. Você não pode deixá-lo de lado. Porque geralmente nós, seres humanos, isso é tendência humana, ok? A gente precisa se vigiar. Mas geralmente nós, seres humanos, nós procuramos a Deus quando nós estamos na fase ruim. Aí quando a fase começa a melhorar, a gente já começa a deixar de procurar a Deus. Então Deus está falando aqui com antecedência para ti. As portas vão se abrir, as oportunidades vão chegar. Porém, quem está abrindo as portas sou eu. A oportunidade sou eu que estou te dando. Uma vez que você priorize a oportunidade, a porta vai se fechar. Porque quem abriu foi Ele. Entende? Quem abriu foi Deus. Então, se é Deus que abriu, é Deus que fecha. E quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. Correto? Então, tá vindo novas oportunidades para sua vida. Porém, a sua prioridade, independente do que a porta tem para te oferecer ou te dar, precisa ser Deus. Você precisa continuar na sua comunhão com Deus. Você precisa continuar no seu relacionamento com Deus. Ou seja, você não pode abandonar a Deus em hipótese alguma, porque senão a porta que se abriu para você e você adentrou por ela e criou-se uma vaidade dentro de você e criou-se dentro de você um sentimento que você não precisa mais de Deus porque você é autossuficiente, né? O nosso egocêntrico, a nossa soberba, a nossa altivez, o nosso orgulho, né? Que a gente deixa criar, a gente procura Deus quando a gente não tem, e quando a gente começa a ter, que a gente acha que foi na força do nosso braço, que foi, né, que nós que abrimos a porta e que nós conseguimos pelos nossos próprios méritos, é Deus justamente te falando, se começar a ser a velha criatura que você era antes, a porta será fechada e não será mais aberta. Entende, gente?
Então, um novo tempo se inicia, porém, você precisa continuar a sua intimidade, o seu relacionamento com Ele, porque senão a porta vai ser fechada, tá bom? Então, veja essa mensagem de hoje como algo bom, para todos os lados. Então, um novo tempo está chegando, um novo tempo está se iniciando, mas você precisa manter o relacionamento com Deus, você não pode se apartar dele, porque a gente precisa entender que Deus não está barganhando com você, ok? Deus não está fazendo chantagem emocional com você. Ah, se você não fizer o que eu quero, você vai perder. Não é isso que Deus está fazendo com você. A gente precisa entender que tudo o que acontece na nossa vida é Ele que traz. É Ele que está cuidando, é Ele que tá dando livramento, é Ele que tá provendo, é Ele que está... Sabe, gente? É Ele que está fazendo tudo na nossa vida. A gente precisa ter essa mentalidade de que Deus que provém na nossa vida. Que é Deus que tira, porque Ele está nos dando livramento. Que é Deus que está cuidando, que é Deus que está zelando. Que é Deus que está provendo. Entende? Quando a gente consegue trazer Deus para essa realidade, nós nos tornamos pessoas mais humildes. Porque a gente vê que nada é nosso. Até a inteligência que você tem, Ele te deu situações para você vir adquirir experiência. Ele te deu situação financeira para os seus pais te ensinarem te dar uma condição de estudo melhor, entende? Então é Deus o tempo todo na nossa vida, é Deus que rege sobre tudo, entende? A gente não tem que achar que Deus só serve pra gente quando a gente está em apuros e a gente procura uma força maior para nos dar um direcionamento. Deus quer um relacionamento com você, entende? E essas portas que estão sendo abertas agora na sua vida é justamente porque você demonstrou interesse por Ele, ok? E você desenvolveu com Ele uma maturidade para poder chegar onde você está hoje. Ou seja, não é porque a porta abriu, não é porque o deserto acabou, não é porque o vale acabou, não é porque, enfim, as coisas começaram a acontecer positivamente na sua vida, que você vai deixar Deus de lado e vai abandonar tudo. Uma vez que você abandona tudo, você está dizendo para Ele: Senhor, eu só estava por interesse com você. Apesar do Senhor conhecer as intenções do meu coração, mas lá no fundo era apenas interesse. Não era querer estar na tua presença, era interesse. Então não se deixa corromper, gente. Deus Ele quer nos dar o melhor. Ele quer que a gente viva o melhor. Só que Ele quer também relacionamento conosco. Ele quer dependência com Ele. Entende? Ele quer intimidade. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele não quer ser algo superficial. Ele quer ser algo profundo. Lembrando aqui que Deus age na reciprocidade. Então, se você dá o superficial para Deus, Ele vai te dar o superficial. Mas se você quer mergulhar no profundo com Deus e conhecer o profundo dele, Ele vai te dar a profundidade de volta. Entende? Então, só depende de você querer vivenciar não só essas portas abertas que vão ser abertas agora, como também outras portas mais que serão abertas, ok? E que podem ser portas muito melhores do que as portas que estão sendo abertas agora. Entende? Então, com Deus, você só tem a somar. A partir do momento que você começa Desculpa que eu ia espirrar. A partir do momento que você começa a agir na força do seu braço, do jeito que você quer, na sua individualidade, Deus também começa a ficar individual, lembrando que Deus age na reciprocidade. Então, o que você der para Deus é o que você vai ter de volta. Entende? Então, essas portas que estão sendo abertas para poder abençoar a sua vida. Porque Ele sabe do sacrifício que você está tendo, Ele sabe das lutas que você está tendo, então está vindo um novo tempo para ti, para você voltar a se reerguer. Ok? Mas a partir do momento que essas portas que estão sendo abertas se tornarem vaidade na sua vida, a porta vai ser fechada. Então não se torne vaidade. Continue priorizando o teu relacionamento com Deus. Continue priorizando a sua intimidade com Ele. Continue priorizando Ele na sua vida. Entende? Lembrando que Ele que provém. É Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que dá, é Ele que tira. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.